Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres sábias, mulheres posicionadas a serviço do reino de Deus. Seja muito bem-vinda à nossa 18ª live de estudo de provérbios para desbloquear a sua família. Estamos aqui para mais um dia de transbordo. Bom dia, minha mana Érica, seja muito bem-vinda. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua vida, de uma forma exponencial. Glória a Deus, chegou com todo o gás, ô glória. Passa um pouquinho esse gás aí pra mim. Eu já acordei um pouco cansada, mas é assim mesmo, né? O corpo às vezes sente o peso, muitas vezes, do que está pairando no espiritual, mas o Senhor é poderoso para nos renovar as forças. E quando nós ouvimos essa chama, sentimos essa chama arder no nosso coração, não tem cansaço certo. Nada nos impede de cumprir o propósito do Senhor, de viver o propósito do Senhor em nossas vidas. Quando a gente pensa na nossa família, no tanto de coisa que está acontecendo no reino espiritual, para que a nossa família seja destruída, misericórdia. Aí nós nos erguemos, nos levantamos e rompemos toda e qualquer barreira que for. Olha só o que é que diz essa música, esse louvor que eu coloquei aqui. Foi um louvor que veio agora aqui na minha mente. E eu coloquei aqui para que o Senhor ministre ao nosso coração. O Deus da família, Ele precisa ser entronizado. Nós precisamos entronizar esse Deus no seio da família. Glória a Deus. E é o que tem acontecido. O que tem acontecido com as famílias nesses últimos tempos é que esse trono está vazio. Muitas vezes está cheio, mais de religiosidade, cheio de padrões pré-estabelecidos, que estão completamente fora das leis, dos princípios da palavra do Senhor. E isso só pode trazer o quê? Sérias consequências. Então que Deus, Ele nos dê graça, nos dê sabedoria para entronizarmos a quem é de direito, para que a minha e a sua família esteja completamente alinhada com os princípios do Senhor. Olha só, mãe, edifica a sua casa com amor. Usa essa base, precisa ser essa base. A sua casa será bendita, você precisa crer, mas também você precisa se posicionar, fazer o que precisa fazer para poder ter esse novo tempo na sua família. Glória a Deus. Bom dia, minha amada Valéria, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Estamos já aqui com todo o gás, esperando ouvir do Senhor uma palavra de renovo para esse dia, uma palavra de transformação para a nossa família. A nossa casa é uma casa bendita, porque quem está no trono é o Senhor dos exércitos, o Deus da família. E se Ele edificar a sua casa, vai dar tudo certo. Agora, se for o contrário, não vai dar nada certo. Ó, creia, tome posse dessa palavra, viva essa palavra, determine essa palavra e faça por onde essa palavra se cumprir. Porque não adianta de nada você dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, se você não faz por onde, se você não orienta os seus filhos, se você não orienta aqueles dos seus arredores, de nada adianta. Glória a Deus. Eita Jesus, esses anúncios, amém. Mas Deus é fiel e poderoso para fazer o sobrenatural na sua casa, na sua vida. Então, ó, é o que eu tenho sempre dito aqui, ó. Primeiro, permita que o Senhor, Ele faça em você. Porque quando Ele faz em você, através de você, coisas extraordinárias vão acontecer. Não é nem para rimar, mas rimou. O Espírito Santo falou com você aí? Então pega essa palavra e diga assim, ó: Senhor, comece todo o processo em mim. Comece. Alguém tem que se dispor. Alguém tem que se colocar em linha de frente. Para tudo, toda e qualquer coisa, precisa ter uma liderança. Precisa ter alguém que se dispõe. Alguém que diz assim: não, eu vou libertar minha família.
eu vou fazer o que eu preciso fazer. Alguém tem que se posicionar. E esse alguém é você. Você entrou aqui, você chegou aqui para ouvir essa palavra, porque o Espírito Santo está como uma flecha assim, ó, lançando ó, no seu coração. Essa responsabilidade, esse posicionamento que você, mulher, precisa ter na sua casa. E aí às vezes você fica olhando, defeito em um, defeito em outro, dentro da família, né? Ah, porque o marido não me ajuda, porque os filhos estão assim, assim, assim. Tá, e você? O negócio é você. Você é que é a chave para você transformar a sua família, para você viver esse novo tempo que você está o tempo todo dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e se alegra e profetiza. Tá, ótimo, perfeito. É preciso mesmo você liberar palavras proféticas, você precisa trazer existência através das suas palavras. Mas e a sua ação? Ó, a sua ação, ou seja, as suas ações estão condizentes com aquilo que você está profetizando? Ou você está falando uma coisa e você está indo por outro, completamente diferente, simplesmente porque você não se dispôs a abrir seu coração e algo precisa ser transformado em você aí. Que Deus continue abençoando sua vida e que o Espírito Santo, ó, fale mais profundo, faça essa mensagem ser digerida no seu coração e que a sua mente ela seja transformada, porque quando a nossa mente ela é transformada, tudo muda, tudo vai mudando, porque os nossos pensamentos eles vão fazendo uma grande revolução. Glória a Deus. Bom dia, minha amada Luciene Conceição. Deus abençoe, a paz do Senhor, seja muito bem-vinda. E vamos lá iniciar aqui a leitura. A leitura hoje é Provérbios, o capítulo 18, hoje dia 18. Vamos lá. Primeiro versículo diz assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Já chega já com a pada santa. Porque tem gente que diz assim, ó, hoje mesmo eu estava ouvindo um livro, porque é muito Glade, né? Tô fazendo minha caminhada, audiobook. Tô arrumando a casa, fazendo uma coisa, audiobook. Nas oportunidades que eu tenho, ou é audiobook, ou é louvor, ou é uma pregação. Mas eu procuro estar sempre alimentando a minha alma, o meu espírito, com as coisas do reino de Deus. E hoje eu estava fazendo minha caminhada e eu tô ouvindo o livro A Lei do Reconhecimento, de Mike Murdock, e ele estava falando sobre isso aí, o quanto que as pessoas até mesmo não são acostumadas nisso. E eu disse, é verdade. Aí vem esse versículo que diz exatamente sobre isso também. Ele falava assim, ó, que tem pessoas que acham que ela não depende dos outros. E na verdade ela precisa, porque todos os seres humanos, um precisa do outro. Só que o nosso nível de orgulho, ele é tão grande, e muitas vezes ele é tão no inconsciente mesmo, que a gente diz assim, não, eu vou fazer isso para não ficar dependente de ninguém. E quantas vezes eu já falei isso, eu parei para refletir. Eu odeio depender dos outros. Porque eu sou livre. Eu quero... Aí, tipo, lá por trás, eu trazendo a reflexão dentro do contexto que ele estava falando, e eu pensando, rapaz, era um orgulho mesmo que estava ali por trás. Eu já identifico muitas atitudes orgulhosas em mim. Mas quando o Espírito Santo ele vai te trazendo de forma direcionada, é libertador. Porque uma coisa é você dizer, não, todos nós temos os nossos orgulhos. Ok, todos nós temos. Mas qual é a minha área específica? O que é que eu sinto quando eu sou confrontada pelo Espírito Santo diante disso? E o Espírito Santo usa tantas estratégias, tantas situações para nos confrontar. E por vezes nós não percebemos que ali é o Espírito Santo agindo. Aí a gente pensa que é um filho que está se levantando, que está nos desrespeitando, é o marido que está nos desonrando, é o amigo, é isso, é aquilo outro que não está nos valorizando. O Espírito Santo está usando estratégias, respondendo inclusive suas orações. Porque a gente canta e começa a obra em mim, Senhor me transforma, quebra o meu eu e me faça um vaso novo e não sei o que, não sei o que. Quando o Espírito Santo começa a agir, aí a gente não aceita. Ou a gente espera que o Espírito Santo chegue com a marreta assim, ó, e pá, quebre. Não, ele vai usar as situações. Ele vai usar as pessoas. Porque ele é espírito e ele precisa de um corpo para poder se movimentar.
Da mesma forma como nós nos movemos por ele. Então, por vezes, ele precisa de criar estratégias e situações para nos mostrar, mas se a gente não tiver discernimento, a gente vai rejeitar. E vai até dizer que é um levante do inimigo. Vai atribuir ao inimigo a ação que Deus está fazendo para poder nos moldar. Já parou para pensar sobre isso? E nós mulheres, especialmente, principalmente dentro de um contexto de dependência financeira, dependência emocional e tantas dependências, exclusivamente a dependência financeira. Muitas de nós mulheres acabamos entrando em furada. Por quê? Porque a gente vem com aquele orgulho que foi implantado aos poucos e é cultural. Aquela coisa de, não, vou trabalhar, vou fazer logo aqui, que é para não ficar dependendo de homem. Sim, não fique dependente mesmo não, dependa unicamente de Deus. Mas muitas vezes você está atropelando, quebrando princípios, simplesmente por conta de um orgulho, porque você não quer reconhecer que você precisa de orientação, que você precisa se permitir ser cuidada pelo homem da sua vida, que ainda tem isso. Tem mulher que não consegue, ela não se permite ser cuidada. Por quê? Porque ela teve em sua vida um nível de rigidez muito alto. E hoje ela é aquela mulher que ela não aceita inconscientemente ser cuidada. E por causa disso, muitas vezes, ela não consegue entrar em relacionamentos. Porque isso aqui, a atitude dela sendo levada pelo seu inconsciente, está fazendo com que ela rejeite. E ela não percebe. Isso é muito poderoso, é muito forte. E são coisas que a gente só vai descobrindo. O Espírito Santo ele só vai nos revelando dentro de um processo. Porque tudo que eu faço aqui é o quê? Eu lanço. Tipo, é uma chamazinha aqui, um fósforo que eu acendo. E tipo, joguei aí a chama. Ela vai queimar no seu coração. Se você for pegar tudo o que eu falo, você não vai conseguir resolver quase nada na sua vida. Mas tem coisas que eu estou falando aqui que vai servir de forma específica, individual. Tem algo que eu vou falar aqui que vai tocar no coração de alguém tão forte que vai transformar. Já para outra pessoa, aquilo que eu falei, normal. Mas é sim, porque o Espírito Santo ele vai tratando você na sua individualidade. Então, se você se identifica com essa palavra, começa a orar ao Senhor e pedindo, Senhor, me mostra o passo a passo. Me mostra o que é que eu preciso fazer, como eu preciso estar, o que eu preciso. Pronto, primeiro, arranca esse orgulho de você achar que você não precisa de ninguém. E por causa disso você não quer estar na companhia das pessoas. Tem pessoas que rejeitam libertadores que Deus colocou na sua vida. E essa pessoa talvez está aqui te confrontando no seu dia a dia, em alguma situação específica. Eu, por exemplo, eu me vejo aqui como uma libertadora da sua vida. Eu nem te conheço direito, mas eu me posicionei nesse lugar por quê? Porque alguém foi colocado como libertador na minha vida. E olha o que foi que aconteceu na situação de Elias. Elias, ele estava lá no deserto e tinha o ribeiro lá que dava a saciedade para ele. O próprio Deus alimentava Elias. Elias é um libertador. E aí chegou o tempo que secou. E aí, como diz assim, o ribeiro secou. E agora, para onde é que ele vai? Não, Deus disse para ele assim, vai para lá, tem uma viúva esperando você. E aí ele chega lá, parecendo até um arrogante, né? Porque a gente olha assim, gente, esse Elias, não sei não. Ele chega lá, sabendo que a cidade está em uma situação de crise. A mulher viúva, com o filho, cuidando de um filho, uma viúva naquele tempo em que as mulheres eram muito mais dependentes financeiramente do homem. E também no contexto de uma crise, uma fome que estava assolando aquela região. Aí Elias chega lá e diz assim, vem cá por favor, prepara um bolo para mim. Aí a viúva disse, como é que é a conversa? Será que o senhor não está vendo a realidade ou ele está sendo tão arrogante, pensando só em si mesmo? E olha o que foi que aconteceu. Aquela mulher, diante daquilo tudo, ela reconheceu. É um homem de Deus, um libertador. E o libertador, muitas vezes, ele vai ser mal visto, ele vai ser mal interpretado. E foi tudo o que aconteceu com Elias. Porque é tudo parceiro, né?
com Elias. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, quando ela decide obedecer, ela foi liberta. Porque a palavra que ele soltou sobre a vida dele, sobre a vida dela, ó, nunca mais vai faltar farinha na sua panela, não vai faltar azeite na sua botija. Se isso aqui não for uma libertação financeira, num tempo de crise que aquela mulher estava vivendo, eu não sei mais o que é. E ele se posicionou como libertador. E olha o que aconteceu. Para ele se posicionar como libertador, primeiro ele teve que viver a falta. Porque para ele estava confortável lá. Ele recebendo água daquele ribeiro. Ele recebendo o alimento do corvo. Estava ótimo, estava maravilhoso. O alimento, a provisão, pelo menos ele tinha. Acabou tudo. E é no momento que acaba tudo que você diz assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Se coloque como libertador na vida de alguém. Porque isso é fé. Olha, Elias, ele saiu de um ambiente em que ele estava completamente carente, necessitado de provisão financeira, sem nada. E aí ele vai libertar alguém que está nessa situação. Se isso não for fé, o que é isso, gente? Se isso não for ouvir uma direção de Deus, o que é isso? Elias, ele poderia questionar Deus, mas Deus, como é que eu vou para lá, para aquele lugar? Será que tu não está sabendo que está tendo uma grande crise lá? E como assim essa mulher é uma viúva? Mas não, ele decidiu fazer. Então ele ouviu uma voz, ele ouviu uma direção. E às vezes Deus está usando pessoas para você, te dando a direção. E você está esperando essa voz aparecer assim. Deus tem várias formas de falar. Ele está falando com você aqui, inclusive. E talvez você pode ignorar. Se ignorar, paga as consequências. Fazer o quê? Mas peça ao Espírito Santo esse discernimento para você saber o que é que você precisa ouvir. Porque a provisão que a sua família precisa hoje depende de um posicionamento seu. A provisão na área específica que a sua família precisa é você, mulher. Mesmo você olhando e dizendo assim, mas eu tô toda sem nada. Que isso? Como é que eu vou fazer? Faça segundo a direção do Senhor. Procure sensibilidade para ouvir o que o Senhor está falando. Para isso você tem que se expor a essas situações. Como é que eu digo que quero ouvir uma direção de Deus? Eu quero que o Senhor fale comigo, mas eu não empenho tempo para ler a palavra, para orar, para jejuar. E eu não me exponho a todas essas experiências, mas eu quero uma resposta, uma direção de Deus. Deus, ele vai estar falando o tempo todo e você não vai conseguir ouvir. Porque tudo isso que você faz é para poder te sensibilizar. Ler a Bíblia, orar, jejuar, é para te sensibilizar, para você ficar mais suscetível, para você ficar propenso a conseguir se comunicar com o reino espiritual. O Espírito do Senhor, ele quer se comunicar com você, ele se comunica, a verdade é essa. Mas se você não tiver sensível a essa voz, não vai ouvir. E isso é o quê? É orgulho. Quando eu e você achamos que nós não precisamos de ler Bíblia, não precisamos de orar, porque nós estamos tão afoitas, pegando tudo nesse mundo e querendo fazer, por trás tem um orgulho que está dizendo, Espírito Santo, eu não preciso da sua companhia. Força a palavra, né? Mas é uma verdade. É uma comunicação que a gente está dando para Deus. Não precisa não. Não, eu vou dar um jeitinho aqui. Eu estou pedindo ajuda, mas é apenas um ritual. Meu Deus, tenha misericórdia. Logo no primeiro versículo já vem uma palavra dessa, mas amém. Recebe aí, se o Espírito Santo falou o seu coração. Que aqui está dizendo que quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo. E Deus, ele se revela através dos outros. Então, identifica isso aí. Ó. Rejeitar todos os bons conselhos dá problema. Versículo 2. O tolo não se interessa em aprender, mas ele se interessa em dar opinião. Você já viu? Que tem pessoa que é assim, que abre a boca e se acha. Parece que é o sabe tudo. Quando uma pessoa vai falar uma coisa, ele não tem capacidade sequer de ouvir. Por educação, imagine. E aí ele vai logo querer dar uma opinião, achando ele que vai, né? Ajudar em alguma coisa. Mas vamos lá, o versículo 3. Os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Gente, o nome é algo individual.
É algo mesmo assim que é tipo a sua identidade. Sujar o próprio nome, quantas formas a gente tem de sujar o nosso nome, né? Quantas coisas que a gente passa que acaba sujando o nosso nome. Tanto dentro dessa questão financeira, que infelizmente é algo muito comum, como em se envolver com situações que não vão edificar em nada, que não vão glorificar o nome do Senhor em nada. Pelo contrário, você sabia que quando você permite que o seu nome seja desonrado por uma ação sua, por um pecado seu, você sabia que você também está desonrando o nome do Senhor? É o nome do Senhor também que está em jogo? É isso mesmo. Agora é diferente de quando, diante de uma situação, Deus permite que você passe por um processo e que o seu nome fique aí, ó, alguém desonrou o seu nome, é diferente. Da mesma forma, alguém está desonrando o nome do Senhor e vai ter consequência. Mas não seja você essa pessoa e nem eu que vá desonrar o nome do Senhor a partir dos nossos erros, das nossas atitudes que venham fazer com que o nosso nome perca o valor, né? Existe muita diferença entre você ser uma pessoa irresponsável e o seu nome por causa disso. Você já viu que tem aquela pessoa que tem até o ditado assim, olha, aquela pessoa ali é mais sujo do que pau de galinheiro. O nome daquela pessoa é mais sujo do que pau de galinheiro. Você não consegue confiar, porque a pessoa ela tem uma conduta errada o tempo todo. Agora, existem fases que você está passando que te coloca naquela experiência, com propósito, inclusive. Então, você não é aquilo ali, você está naquela fase. É diferente. Mas uma coisa é certa, o princípio aqui é honrar o nome do Senhor com todas as nossas ações. Deixa eu ver o que o Luciano está dizendo aqui. Glória a Deus, alá, minha amada. O Senhor te abençoe, te guarde e te use poderosamente. Vamos lá aqui para o versículo 4. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como rios que nunca secam. Olha que poderoso isso. As palavras dos sábios são como rios que nunca secam, porque o sábio, ele está sempre procurando se alimentar. E aonde é que ele se alimenta, gente? Na fonte. A fonte que não seca, o próprio Deus. Aleluia. Vamos ver aqui o que é que o versículo... Tirar um negócio aqui que está me incomodando. O versículo 5 fala aqui, ó. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Ou seja, vai ter consequência. Todo mundo já sabe que não é certo. Então não faça. Mas por que a gente faz, né? A gente tem alguma motivação aí que precisa descobrir, caso seja a situação. Vamos lá. Versículo 6. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. São cada provérbio engraçado às vezes, viu? Mas não é que é verdade? Quando a pessoa abre a boca para falar besteira, a vontade que dá de dar um couro, em todos os sentidos. Às vezes o negócio é tão sério que a gente dá vontade de dar um couro, fisicamente falando mesmo, né? Mas assim, tem vezes que o tolo, ele abre a boca, fala besteira, mas ele é tão surrado, tipo que ou ele fica envergonhado e sai fora, ou então vira sábio, se ele tiver um pouco de bom senso, vai restar ali um pouco de bom senso. Ou então, tipo, ignora e continua na tolice. Mas isso é muito sério. Discussão é pra gente tola. Discussão no sentido de, o que eu vou aprender com isso? Eu tô revelando quem aqui? Não vale a pena. Então, quando você vê pessoas discutindo, é tolice. Eu, particularmente, eu tenho um ranço dessas coisas. Não sei, o meu perfil comportamental, ele é muito assim, do diálogo, do ajustar as coisas. Qualquer conflito que acontece, eu prefiro resolver com conversa, de forma tranquila. Depois que os ânimos já se abaixaram, tá todo mundo mais ali, relax e tal. Mas quando eu vejo uma situação de discussão desnecessária, nossa, eu fico, confesso, o meu espírito, a minha alma, ela se incomoda de uma maneira terrível. E eu lembro de situações que eu já vivi,
De eu, tipo assim, como assim? Eu lembro uma situação específica que me veio, vou contar. Há muito tempo, eu morava em um outro lugar, inclusive, e aí nós tínhamos, assim, um costume de sempre, em alguns momentos, reunia com alguns irmãos, alguns amigos, e fazia sempre algum momento de confraternização e tal. E, graças a Deus, a nossa casa é um ambiente onde a gente preza pela conversa, a gente preza por um ambiente tranquilo. Por mais que os ânimos se exaltem, a gente se preocupa com isso. A gente opta mais por resolver e temos que pensar o quê? A nossa família é um modelo para as famílias que estão do lado de fora, que não conhecem Cristo. E aí, às vezes, você coloca pessoas dentro da sua casa que vai manchar o seu nome, que vai manchar o nome da sua família. E estávamos em uma dessas reuniões para resolver coisas simples, gente. Quem faz isso, quem faz aquilo. Nossa, de repente, começou uma discussão. Eu nem estava nessa reunião. Eu estava no mesmo lugar, em casa mesmo, mas eu estava cuidando de outras coisas. E eu comecei a ouvir uma barulheira, uma coisa. Sabe a primeira coisa que veio na minha mente? O que é que dirão os meus vizinhos? Olha, na casa de Gleide tá tendo uma briga. Misericórdia. Aí eu disse assim, não. Eu comecei a me incomodar. Vai passar. Vão se acalmar. Gente, eu não consegui, eu não resisti. Eu saí de lá, tipo... E era briga meio que de gente grande. No sentido de pastor. Tipo, briga... Alguém tava se exaltando, né? Fisicamente falando, no sentido de tava elevando a voz, estava... Aí, tipo, como assim? Não, eu saí de onde eu tava e eu já vi mesmo, ó, tá repreendido em nome de Jesus, para essa discussão agora. Tipo, eu tô na minha casa e eu não aceito esse tipo de situação aqui na minha casa. Podia ser quem fosse, podia ser meu pai e minha mãe, o qual eu honro e amo muito. E graças a Deus que não é a conduta, não foi o que eles me ensinaram, não foi o que eu vi. Então, vamos resolver na conversa. Para com esse negócio de briga aqui, não. Pronto, acabou, gente. Então, se eu permito, se eu deixo lá e fico ali me roendo, me comendo e não intervenho, o que poderia acontecer? Um escândalo pior poderia acontecer no outro dia ou no mesmo dia. Imagina só. E o que isso poderia acontecer se perpetuasse? A imagem da minha família manchada, tipo, cadê o Senhor sendo honrado nesse momento? Não. Eu posso receber quem for aqui na minha casa. Pode ser o presidente da república, mas aqui na minha casa a autoridade sou eu. A autoridade que Deus me constituiu foi eu. E eu muito me incomodo. Quando eu falo eu, é lógico que eu estou falando eu, unidade com o meu marido. Eu estou falando aqui por mim agora, mas a autoridade é a gente. Então pronto, não tem essa. A gente não vai aceitar. E por mais que seja difícil, às vezes a gente perde até o amigo, mas a gente quer a paz, a gente quer manter a paz no ambiente. Então, quem entra nesse negócio de discussão é tolo, é tolo. Então esse comportamento ele precisa ser resolvido. Aquele momento ali precisou ser completamente jogar água, acabou. Porque a discussão ela é assim, ela é como um fogo que começa. Você começa se exaltando, começa a pensar que não, vai em situações piores. Quantas famílias que entram em guerra, pessoas que até mesmo se matam, porque começou de uma desavença, começou de uma discussão desnecessária. Aí você vai ver o motivo, por quê? Ah, quem faz o feijão, quem faz o arroz, imagina, que motivação é essa? Não tem justificativa para um ambiente, um lar, onde diz que Deus é entronizado, esse lar ser constante guerra. Tem pessoa que misericórdia, a gente vive perto de pessoas que às vezes a gente pensa assim, meu Deus, triste mais ainda quando a gente sabe que aquela pessoa, ela se diz uma pessoa que leva o reino, e muitas vezes pessoas, pastores, pessoas assim, que a gente diz assim, meu Deus, misericórdia. Mas olha tu que está em pé, para que não caia. Amém? O versículo 7 diz assim, ó, quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. É tudo o que eu já acabei de falar. Os mexericos, os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. E aqui a gente vai trazer
discussão, tolice, palavras do tolo. E logo Salomão vem trazer mexerico. Por quê? Às vezes a discussão não é por conta de um probleminha lá, uma fofoquinha, uma coisinha que saiu, um mexerico. E tem pessoas que são mexeriqueiras e elas precisam alimentar esse mau hábito. E se você aceita uma pessoa dentro da sua casa, trazendo esse comportamento, você está dando legalidade para demônios, espíritos de confusão entrar na sua casa? Você já parou para pensar nisso? E se for você, esse portador que gosta de falar da vida dos outros, o negócio fica feio. É tempo de nós cuidarmos das palavras que saem da nossa boca. Às vezes a gente diz assim, mas nós estamos em família, a gente pode falar. Cuidado, não dê brecha para o inimigo. Evita, corre disso. Pelo amor de Deus, é muito difícil. Principalmente quando a gente reúne família. Dentro de casa nem se fala. Mas você já pensou que o seu filho, ele está olhando o seu exemplo? A verdade é essa. Seu filho está olhando o seu exemplo. Se o seu filho vê você falando mal do outro, vê você falando mal das pessoas da igreja, vê você falando mal do pastor, vê você falando mal do amigo, do pai, da mãe, do irmão, de pererê, pererê, o seu filho vai achar que é normal isso acontecer. E qual é a moral que você vai ter para educar o seu filho, para treinar o seu filho quando ele trouxer a vida dos outros? Quantas vezes ao redor da mesa nós estamos no momento de refeição e aí vem a criança e solta uma pérola. Opa, vamos aceitar que a criança fale mal dos outros assim? Aqui em casa é uma guerra constante. Porque a pessoa ainda diz assim, mas é a verdade. Sim, a verdade muitas vezes ela está ali, mas não significa dizer que a motivação tem que ser errada. Não, o que você pode aprender com isso? Não, tá errado. Não é para você falar, pode ser quem for. Não é para você falar. Mas o quão mais difícil é a gente dar esse exemplo? É muito difícil. Eu tô falando aqui de experiências próprias que eu vivo. Como é difícil dar exemplo, não falando mal dos outros, não falando das situações, porque nós vivemos situações que nos desagradam. Nós vivemos por situações em que as pessoas se envolvem e muitas vezes a gente se expõe errado, se expressa errado, mas nós precisamos vigiar, especialmente no ambiente de mesa, onde é um lugar de reconciliação, onde é um lugar de relacionamento, onde algo está sendo construído ali, que é base, que é fundamento. E se esse comportamento for natural na sua casa, deixa eu te falar, demônios estão agindo. Espíritos de confusão já estão atuando ali. E essa confusão começa em coisas simples, que às vezes você nem está percebendo. Eu não estou dizendo aqui que comigo não acontece, comigo também. E da mesma forma como Deus está falando aqui através da minha boca para vocês, primeiro Ele está falando comigo. Porque o tempo inteiro nós temos que estar vigilantes. A palavra de Deus nos instrui a isso, vigie. Cuidado com o que você fala. O provérbio está sempre trazendo isso. Cuidado. Cuidado com o que você atrai através da sua boca. Porque aquilo que a sua boca fala, o coração está cheio. Preste atenção. O que você fala, muitas vezes diz mais sobre você. Mesmo que você está já falando dos outros. Diz mais sobre você mesmo. Diz sobre as suas dores. Diz sobre as suas frustrações. Sobre os seus traumas. Muito mais do que sobre o outro. E a gente apenas usa a história do outro para poder demonstrar o que há de iniquidade em nosso coração. É por isso que o Senhor nos instrui a quê? A pedir que nós sejamos sondadas o tempo inteiro. Foi o que Davi fez. Sonda-me, Senhor. Sonda-me todos os meus caminhos, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Me sonda. Ou seja, me coloque pelos avessos se preciso for, para que eu não peque contra o Senhor. Esconda a palavra do Senhor também no seu coração. Se blinde. Então, se você se alimenta o tempo todo da palavra, no rio, como o Salomão falou aqui que o sábio, a palavra dele é como um rio que nunca seca. Então, se você está se alimentando na fonte,
bebendo, se saciando, você vai ter o tempo todo palavra de vida, palavra de saciedade. Agora, se você se alimenta, em uma conversa, em uma fofoca aqui, numa fofoca ali, em uma novela aqui, em uma novela ali, em uma série isso e aquilo outro, tantas e tantas coisas, e esquece de se alimentar na fonte verdadeira, da sua boca só vai ter tragédia. Da sua boca, crente, vai ter morte. Misericórdia, já pensou um negócio desse? Você, filho do dono da vida, profetizando morte na vida dos outros. Trazendo a morte para dentro da sua casa. Trazendo espíritos de confusão para dentro da sua casa, porque não soube tapar os ouvidos e repreender aquele momento em que uma pessoa enviada do inimigo veio para falar mal de alguém para você e você concordou. Às vezes você diz, não, mas eu não falei. Mas eu calei e consenti. Especialmente quando abrimos a boca para falar contra autoridades. Mas é o meu pastor, mas é homem, tá certo, é homem. Mas entenda quem ele é, a representação que ele tem na sua vida. Seu pai, sua mãe, seu pastor, seu líder, seu chefe, seja lá quem for. Pode estar errado, mas respeite a autoridade que Deus deu para ele. Ainda que ele esteja fazendo isso de forma desonrosa. Que ele não esteja vendo, não esteja entendendo quem ele é. Aí é com ele Deus. Mas se você quebrar esse princípio da autoridade, não respeitar e abrir sua boca para amaldiçoar, vai ter consequência para você. A palavra de Deus diz o quê? Não toque nos meus ungidos. Não faça mal aos meus profetas. Mesmo que esse profeta esteja naquele momento ali desorientado, há uma unção sobre a vida dele. E a palavra de Deus tem como uma das leis para nós: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não fale mal das pessoas. Fuja das contendas. Fuja dessas coisas. Não aceite isso na sua casa. Não aceite ninguém dentro da sua casa ficar falando mal da vida dos outros. E se repreenda quando você for esse portador. Se repreenda, comece a se monitorar. Peça ajuda ao Espírito Santo, porque para muitas pessoas isso é um vício. Porque tá aqui, é uma profissão. Mexeriqueiro, misericórdia. Os mexericos, eles são tão deliciosos porque eles alimentam a nossa própria carne. Eles alimentam o nosso próprio orgulho, as nossas próprias vontades. E quantas vezes eu sou tentada a falar de pessoas que olham assim, digo, Deus, como assim? Será que aquela pessoa esqueceu do que eu já fiz por ela? E aí Deus, ele está trabalhando em mim, diz assim, cala a boca. Porque a sua palavra, a sua boca, ela tem poder. E se você abrir a boca aí, vai acontecer algo que eu não vou poder intervir, porque a minha palavra, ela não vai ser mudada, porque você está passando por uma crise momentânea com alguém. Deus, ele não vai voltar na palavra dele. A justiça dele vai prevalecer. Seja você essa mulher mais bam da face da terra. Então aceite essa palavra e viva isso no seu coração. Vamos voltar aqui. Versículo 9. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Preste atenção, é uma coisa atrás da outra. Você sai de um mexerico para um trabalho. Falando aqui do trabalhador relaxado. O que é uma pessoa relaxada? É uma pessoa negligente. É uma pessoa que faz as coisas, Imagina só você ser dentro da sua casa uma mulher relaxada. É tão triste, né? Quando a gente fala do contexto físico. Uma mulher relaxada, que não cuida das coisas, que não cuida da casa, e que você olha assim, o cílio anda de qualquer jeito, ela mesmo não cuida da aparência. É tão feio. Imagina só aqui você como mulher, autoridade no seu lar, relaxada. Não usa autoridade, relaxou para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. E aí por vezes a sua família está assim porque você esteve assim. E Deus está te chamando para um compromisso. Então preste atenção, não desperdice os dons, os recursos, a palavra que o Senhor está trazendo ao seu coração. Porque quem é relaxado é companheiro daquele que desperdiça. E quem desperdiça significa o quê? Não valorizo, não dou valor ao que eu tenho. Jogo fora. O versículo 10 diz assim, o nome do Senhor é como uma torre forte
para onde as pessoas direitas vão e ficam com segurança. Olha que poderosa essa palavra, é o nome do Senhor. Então honre o nome do Senhor na sua vida, que as pessoas honrem o seu nome, porque elas veem por trás disso tem o nome do Senhor que está sendo honrado. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. Ele pensa, né? O rico, descomprometido, ele pensa isso. Aquele que se apoia na sua riqueza, seja essa riqueza de que nível for, financeira, material, se ele se apoiar na sua própria riqueza, vai dar ruim. Ele só pensa, oh Deus, tenha misericórdia. Versículo 12. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça. Por quê? Uma pessoa orgulhosa, ela não precisa de ninguém. Na cabeça dela, ela não precisa de ninguém. Então, se ela, é aquele versículo primeiro aqui que a gente falou, do estar em companhia com as pessoas, do estar na companhia do Espírito Santo de Deus. Então, a pessoa orgulhosa, ela acha que ela não precisa de Deus. Então, se ela não precisa de Deus, a graça de Deus é retirada da vida dela. Forte isso, né? Meu Deus. Agora, a humilde é diferente. A humilde é reconhecer. Ela é respeitada. O humilde não é aquela pessoa que anda, como a gente muitas vezes foi ensinado, né? Que a pessoa humilde, olha, é o seu modo de falar. Tem gente que acha até que humildade é a sua forma de se vestir. Não, eu não vou me vestir aqui com essa roupa cheia de brilho aqui não, porque eu sou uma pessoa humilde. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas que estão aí vivendo daquele jeito, porque não sabe o que é ser humilde. O que é você ser humilde? É você reconhecer que você precisa do outro. É você também reconhecer, tipo, ó, eu sou expert nesse assunto, eu sou autoridade nisso, mas eu preciso de ouvir o que o outro tem a me falar sobre coisa que eu não tenho tanta autoridade para falar, porque eu preciso aprender. O humilde é aquele que entende que ele precisa dos outros. Não é aquela pessoa que acha que sabe tudo, que pode fazer tudo. Isso é comportamento tolo. E isso vem na nossa natureza humana. E quando nós temos experiências na nossa vida, na nossa infância, no decorrer da nossa vida, que nós não somos treinados para ser humilde, então dá problema. Às vezes é por isso, é porque faltou um treinamento específico lá na infância, na adolescência, sei lá, em que momento que seja. Mas o Senhor está nos falando aqui, ó, porque o próprio Jesus, ele nos deu o maior exemplo de humildade. Ele se despiu de toda a sua glória para, descer à terra, viver entre homens pecadores. Ele passou 30 anos da sua vida se preparando para cumprir um propósito único, uma missão única, um objetivo único, que foi aquele que ele veio fazer aqui na terra. Ele viveu 30 anos se preparando. Será que Jesus ele já não sabia o que tinha que fazer? Claro! Mas ele veio, viver a humanidade. Para olhar assim para mim, para você e dizer assim, filha, é difícil, eu sei quanto dói. Eu sei o quanto é difícil, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer essa humanidade aí, essa natureza pecaminosa. O meu Espírito está em você, para que você vença. Aí você tem que fazer os alinhamentos, né? Glória a Deus. Versículo 13, Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Temos 2 ouvidos e uma boca. Precisa dizer mais alguma coisa? A vontade de viver mantém a vida de um doente. Mas se ele desanima, não existe mais esperança. Essa é uma verdade nua e crua, como diz o ditado. Enquanto o doente, ele está lutando para viver, enquanto ele está se esforçando para viver, enquanto ele está ali cuidando de si e com palavras, pensamentos positivos, a mente dele está direcionando ele. Gente, são muitas experiências científicas que tem em relação a isso aí, muitas mesmo. E quando o pensamento está ali positivo, enquanto ele está, o doente está ali pensando, olhando com o futuro, olhando para o futuro no sentido de esperança, pronto.
Por que é que Jesus nos ensina para que nós tenhamos em nossa memória aquilo que nos dá esperança? Qual é a imagem mental que você está criando? Por que é que a gente está falando de doente? Esse doente aqui, ele pode ser da vida em si, né, da saúde física. Mas essa vida também pode ser a sua vida financeira, a sua vida conjugal. Qual é a imagem que você está tendo sobre as áreas da sua vida? Sobre essas especificidades na sua vida? Então, se você traz à memória a coisa ruim, ok, vai acontecer. Jó disse assim, porque o que eu temia me veio. E que o que exatamente eu tinha receio que acontecesse, foi o que aconteceu. Por quê? Ele criou uma imagem mental. E ele foi movido naquilo ali. Por isso que Deus está dizendo, renove a sua mente. Renove, cuidado com o que você pensa. Cuidado, tenha cuidado. Salomão diz pra gente aqui todos os dias de alguma forma específica. Cuidado com o que você pensa. Porque aquilo que você pensa vai fazer você liberar palavras. E isso vai dar ruim. Então você tem que cuidar. Tem um pensamento que gerou uma emoção e essa emoção gerou palavras. E aí, o que é que você vai fazer? Você tem que olhar para a base. A base é o que você pensa. Às vezes esse pensamento é inconsciente e você não sabe. Como é que você vai resolver isso? Procura pessoas que Deus está colocando como libertadora na sua vida. E aí tem que ter humildade para reconhecer que precisa de ajuda. E muitas vezes tem que pagar um preço para isso. Todos pagam um preço. Todos. Às vezes nós não pagamos preços, um preço assim que é o que vai nos libertar, simplesmente porque nós não temos consciência, ou então porque nós rejeitamos o espírito que está, a unção que está sobre a vida daquela pessoa. Quem perde? A gente, quando a gente tem esse comportamento. Mas o Senhor está sempre nos colocando respostas. Eu sou resposta para a sua vida. Você é resposta para a minha vida. E é assim que as coisas funcionam. Mas aí a gente não domina, né? A nossa mente a gente alimenta com qualquer besteira. E aí tem morte. Morte financeira, morte conjugal, morte emocional, morte física. Por quê? Desistiu de viver. Tudo. É difícil até a gente de explicar isso e a gente entender com a nossa consciência humana, né? Com a nossa mente humana. Mas tudo o que nós fazemos, o que nós temos de resultado, tudo é com base nas escolhas que nós fizemos. Tudo, 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 tudo. Até quem morreu hoje escolheu morrer. Que é isso, Bê? Tu tá doida? É muito complexo para poder trazer a explicação assim. Muitas vezes a gente tem que estar dentro de um processo para a gente entender. Mas pega isso aí e guarda lá. Coloca lá, como eu sempre falo, naquela paginazinha onde você escreve as coisas que você ouve assim. Deu um confronto aqui. Reflete para você ver. O que Salomão está dizendo aqui? Que a vontade de viver mantém a vida de um doente. Ou seja, esse doente, depois que ele escolhe não viver, ele morre. Essa escolha é consciente ou inconsciente? Mas é uma escolha. Simples assim. Se ele desanima, acabou, gente. Não existe mais esperança. Se ele desanimou, como é que ele vai viver? Não existe mais esperança. E outra, aí diz, mas está na mão de Deus. Eu desanimei, eu não quero morrer. Aí Jesus vem, faz uma mágica. Ei, milagre, ele acontece com base em fé. E se o milagre não aconteceu, se o que dependia era a fé, algumas escolhas ali nessa fé fez com que o milagre não acontecesse. Tem questões que a gente não tem controle. A verdade é essa. Mas que nós precisamos ter discernimento. Para quando ouvirmos a voz do Senhor, nós atendermos e prestarmos atenção. O Senhor está falando o tempo todo, nos dando esperança de vida. Mas quando a gente toma a decisão, seja lá qual for essa motivação, e muitas vezes a motivação é uma motivação boa, mas a escolha foi feita
e repercute. E amém. Nós aceitamos a vontade soberana de Deus, porque a vontade soberana de Deus é simplesmente dizer assim, ó, tudo bem, você escolheu assim, você plantou para que fosse assim, é assim que vai acontecer. Enquanto você não mudar o plantio, não vai ter mudança na colheita. Pronto, acabou. Versículo 15. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Ansiosa no bom sentido, né? Ansiosa e pronta, tipo, não, tem algo mais, eu quero mais de ti, Senhor. É a pessoa sábia. Agora, ó, você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. E aí você pode entrar em choque aí na sua mente. Mas que é isso? Ontem a gente estava falando sobre suborno. Salomão descendo o cacete, ninguém pratica esse ato. E agora ele está dizendo que é para levar um presente para a pessoa. Opa, presta atenção na motivação. Levar um presente muitas vezes significa quebrar o gelo. Muitas vezes significa liberdade, acesso. Uma porta que fica aberta. E quando a pessoa recebe algo, tipo, nossa, o que tem mais essa mulher para me entregar, para me dizer? O que eu ganho dessa mulher? Porque, gente, a vida é assim. Os relacionamentos, eles são de troca. Você não está em um relacionamento sem estar recebendo nada. Você está dando nesse relacionamento, mas você também está recebendo. E aquilo que você dá e o que você recebe é um presente. E aí, quando se trata de situações mais específicas, alguém importante, sei lá, que de repente você precisa de um favor, de uma ajuda, você vai abrindo acesso, dá um presente. Não com interesse, mas para deixar portas abertas. Para dizer, olha, eu honro a sua vida. E eu vim aqui reconhecendo quem você é. E toma aqui, receba esse presente. E aí a gente tem que ter a facilidade do dar. E quando isso acontecer conosco, nós também sabemos receber. Tudo isso aqui é aprendizado. Gente, são versículos que a gente passaria aqui horas e horas ministrando só em cima de um versículo. Mas glória a Deus, não tem condição disso não, né? Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão. Mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Salomão também era juiz, viu? Ele que julgou muitas questões no meio do povo de Israel. E aí eu me lembro daquela situação que ele passou das duas mulheres. Aí a mulher chega fazendo aquela coisa porque meu filho, isso e aquilo outro, a outra pegou meu filho, roubou, não sei o que, não sei o que. Imagina o Salomão escrevendo esse provérbios aqui pensando nisso, né? Diante da situação que ele viveu. Aí ele olha assim, parece que essa mulher tem razão, viu? Ela tá fazendo um cenário, assim, uma cena tão forte. Aí ele de repente parou e disse assim, não, mas espera aí, tem que ouvir o outro lado também. Ouve os dois lados, pelo amor de Deus. Aí ele olha por dois lados e pronto, piorou. Porque tá todas as duas dizendo a mesma coisa. Pronto, vão fazer perguntas. Perguntas poderosas. Não é pergunta besta não, viu, gente? É pergunta. Olha, uma pergunta, ela tem o poder de fazer uma transformação na sua vida. Porque a pergunta, ela vai esmiuçar o que é que tem lá dentro. Ela vai confrontar você. E às vezes você só precisa responder alguém com uma pergunta. Mas essa pergunta precisa ser uma pergunta sábia. Sabe? Quando Jesus estava lá diante daquela mulher, em que aqueles homens tudo queria apedrejá-la porque ela adulterou. Aí Jesus pega e pergunta assim, cadê? Por acaso tem alguém aqui que nunca pecou? Pronto. Que pergunta poderosa foi aquela que Jesus falou, gente? Trouxe o confronto no coração daqueles homens, largaram as pedras e caíram fora. E aí quando Jesus vai resolver a situação diretamente com a mulher, para libertar aquela mulher, ele volta e pergunta, mulher, cadê os seus acusadores? Tipo, você percebe que você e ele são iguais? Mas que agora você está diante de quem pode te confrontar e resolver a sua situação? Aí a mulher, Senhor, não tem mais ninguém, foram todos embora. Tá bom, então vá, minha filha, você pode ir também. Porque da mesma forma como eu liberei eles, eu libero vocês com uma diferença.
Porque aqueles homens, eles tiveram a oportunidade de chegar diante do libertador e serem libertos, e eles fugiram. Aquela mulher não. Aquela mulher ficou até o final, ouviu e a mensagem foi para ela. Aí Jesus liberou sobre ela: eu também não te condeno. Você é livre, vá. Agora, não peque mais. Gente, é poderoso isso, né? Poderosíssimo. Perguntas libertam. Perguntas transformam. E cuidado quando alguém lhe faz uma pergunta que você for muito afoito, querer responder. Você quer logo achar. Não. Pergunta foi feita para você refletir. E se não sei, não é resposta. Tem que refletir. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até outra pessoa começar a lhe fazer perguntas. Já li agora o versículo 18. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. Ou seja, livra aí, nenhum nem outro. Vamos, tira os dados aí, coloca os dados. Vamos fazer um sorteio aqui. É bíblico, viu, gente? É mais fácil, ou seja, é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Olha só, é mais difícil ganhar de volta. Recompensar, não é recompensar a palavra, fugiu. Renovar, fazer novamente a aliança, reconciliar. Pronto, a palavra é essa. É mais difícil você fazer uma reconciliação com uma amizade rompida do que você conquistar uma fortaleza, porque as discussões estragam as boas amizades. Falamos de discussões aqui. Você terá, gente, pelo amor de Deus, aqui era para ser o último versículo, não precisava nem de ler mais nada, ó. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que você disser. Sem comentários. É um versículo autoexplicativo. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, ao conselho, a sabedoria falando, use bem as suas palavras e você será recompensado. É recompensado pelo que você diz. Quem acha uma esposa encontra felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. É uma esposa de verdade. Ó, a esposa, ela precisa ser o modelo da noiva de Cristo. Olha para a noiva de Cristo. É esse o modelo, gente. Já tá. E a gente fica querendo fazer tanta coisa, mas calma aí. Olha para a noiva de Cristo. O que é que Cristo espera da sua noiva é o que Cristo espera que você seja como esposa para o seu marido. Pronto. Falei. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Último versículo. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Glória a Deus. São versículos poderosos. Meu Deus. Fontes de sabedoria. A gente passaria aqui a noite toda, o dia, a madrugada, falando, e o Espírito Santo sempre traria uma palavra renovada sobre as nossas vidas. Mas também a gente não come toda a comida do dia, a gente não come em uma única refeição, né? A gente divide pelo menos de manhã, meio-dia e de noite. E quando come o dia todo, porque tem gente que come o dia todo, né? Vai comendo o quê? Em pequenas porções. E outra, não adianta você comer e ficar empanturrado. Não adianta você comer, ficar, quero comer. E se você não passar essa mensagem, não colocar para fora o que você comeu, não vai adiantar. Então, gente, pelo amor de Deus, compartilhe essa mensagem com alguém. Se você ouviu algo aqui que foi o que mais tocou no seu coração, escolha alguém e fale, comente. Olha, hoje eu aprendi isso, e tal. Muitas das coisas que eu falo aqui com vocês é coisa que eu vi em livros, que eu li em livros, em cursos que eu fiz, em estudos. Então, tudo isso traz aqui uma contribuição para você, mas é muito mais renovando aquilo que eu aprendi. Porque a unção de Deus é uma unção de multiplicação. Se eu pego essa palavra, se eu leio, se eu estudo e guardo para mim, não cumpri o propósito. A palavra ela não vai fazer
fruto, ela não vai te dar fruto porque você não multiplicou. Então entende esse mistério aí que é uma lei profunda, poderosa, que vai transformar a sua família. Amém? Vamos finalizar nossa live. Eu quero profetizar sobre a sua vida toda a sorte de bênção. Que o Senhor abençoe e te guarde a sua família. Que Ele faça você recapitular tudo que você precisa de tudo que você ouviu hoje. E que o Espírito Santo comece a fazer as conexões neurais aí na sua mente. Que ele comece a mover dentro de tudo que você ouviu. E que tudo que você ouviu que é fundamental para a sua transformação, para a transformação da sua casa, você comece a aplicar nas experiências na sua vida. E o Senhor fará coisas extraordinárias em você. Presta atenção, estou sempre dizendo aqui que você é a chave. Você é a chave que vai abrir portas. E sua família ela vai ser liberta através de você. Presta atenção nisso. É a sua família de agora. A sua família de amanhã. Quem é a sua família de amanhã? A sua descendência. Seus filhos, talvez você ainda não tenha. Seus netos, seus bisnetos. E isso precisa ser um princípio que precisa ser passado de geração em geração. Então, o que é que você vai fazer? Eu estou aqui comprometida, tá? E eu quero pedir até a vocês que vocês estejam acompanhando o meu Instagram. Eu estou sempre colocando algumas coisas porque eu estou planejando, estou organizando algo especial aí para nós. Mas a verdade é que eu quero mulheres comprometidas. Eu não me importo com aquela quantidade, não. Se tiver uma que disser assim, eu estou comprometida com a minha família. Eu quero mulheres comprometidas que querem transformação da sua casa. A sua transformação pessoal é primordial, porque é ela que vai promover a transformação da sua casa. Eu vou estar fazendo uma jornada de desbloqueio familiar, trazendo muito mais daquilo, com temáticas específicas para a nossa vida, pegando assim, porque aqui eu leio a palavra e a palavra ela abrange a tudo, mas você vai se identificar, tem área específica que você está precisando de ouvir algo melhor e ser acompanhada melhor, eu estou me colocando aqui à disposição. No dia 7, 8 e 9 de novembro, eu vou estar fazendo uma jornada de desbloqueio familiar. Agora o objetivo é transformar a sua vida, através dos princípios da palavra de Deus. Agora eu não vou fazer aqui no Instagram, vou estar fazendo no Meet. Vai ser grátis, não vai precisar fazer nenhum investimento de dinheiro, mas vai precisar de você fazer seu investimento do seu tempo, da sua entrega, da sua busca. Então você já vá se preparando aí, porque eu quero essas mulheres que estão aqui me acompanhando, também participando desse evento, porque lá vai ser muito mais específico de tudo aquilo que o Senhor... Gente, quem está me dando essa direção aqui é Deus. Só Deus e eu sabemos o quanto tem sido um tanto que difícil estar abrindo mãos de coisas que para mim são importantes. Para quê? Para estar dizendo, Senhor, cadê aquela mulher que ela precisa ser transformada? E o Senhor colocou essa chama no meu coração, para eu estar aqui até mesmo me expondo, colocando coisas. Então é obra de Deus, pode ter certeza, porque se fosse por mim, oh meu Deus, por mim eu estava lá no meu lugar, não estava procurando sarna para me coçar, porque a quem muito é dado, muito mais é cobrado. Então a unção do Senhor está derramada sobre a minha vida, eu reconheço isso. E se você também identifica essa unção, se isso faz sentido para você, começa a se organizar. 7, 8 e 9 de novembro, às 19, 19h30, eu ainda não defini o horário, mas eu vou fazer esse horário mais à noite, que eu sei que pelo que eu vejo, a maioria das mulheres falam que é melhor à noite. Então eu vou estar colocando esse propósito diante de vocês, vocês estarão recebendo maiores informações. Então para isso, vai ser uma jornada, 3 dias, em que nós passaremos conversando, aprendendo com assuntos mais específicos sobre as situações familiares. E dentro daqueles dias ali, nós estaremos aprendendo chaves poderosas que irão transformar a nossa vida e transformar a nossa família. Para isso precisa estar dentro de um grupo. Eu vou criar um grupo no WhatsApp específico, somente para isso, que vai ser o grupo onde eu estarei compartilhando o link dos encontros. Então só participarão desses 3 encontros quem estiver dentro desse grupo. Então preste atenção às orientações, segue a recomendação
e o Senhor ele vai fazer coisa extraordinária em sua vida. Amém? E assim eu quero me despedir de você, liberando bênção do Senhor sobrenaturais sobre a sua vida, e a gente se vê por aí. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada pela presença de vocês, pela entrega, pelo tempo de escuta. Agora faz uma diferença aí com o que você ouve, tá? Ouvir e guardar no bolso não faz sentido não. Mas eu tô aqui para incentivar você a colocar em prática. Amém? Conta comigo. Estamos juntas. Deus abençoe.